A gente respira, 12h, 7 minutos, vai trocar de assunto para falar de uma preocupação em família. À medida que a vacinação vai avançando, mais a gente vai ganhando segurança para, aos poucos, ir voltando ao que a gente conhece como uma vida mais normal. Retornar às salas de aula de forma gradual também faz parte desse processo. E é importante sempre lembrar, se foi preciso se acostumar, criar uma logística para estudar todo mundo em casa, agora é a hora de fazer o mesmo na volta para a escola, né, Mário? Sobretudo para as crianças, esta acomodação, esta readaptação, vamos lá, é um trabalho que exige toda a família pegando junto e é um processo desafiador também. Se é para um adulto, imagine para os pequenos. Então nós vamos chamar quem pode nos ajudar a entender melhor o assunto para trazer orientações para a gente. Quero saber com a Luana Zanata. Luana, tudo bem contigo? Tudo bem, Mário. Boa tarde. Boa tarde, Elaine, a todos que estão nos assistindo. Tudo bem, Luana? A Luana estava contando para a gente nos bastidores que um dos maiores receios de boa parte dos pais que procura a Luana em consultório, ou responsáveis no caso, é como conversar com as crianças sobre os cuidados que eles vão tomar longe dos olhos dos pais, ou seja, em sala de aula, no recreio, porque criancinha muito pequena, às vezes, não vai se dar conta que não pode abraçar, beijar, chegar perto, né, Lu? Como é que se conversa com a criança sobre isso? Então, Laine, os pais têm vivido aí mais uma situação muito desafiadora, né? Que é como auxiliar as crianças, como conversar com os pequenos nesse momento de volta às aulas. Então, é importante, primeiro de tudo, a gente ter uma paciência com a criança. Entender que algumas vão precisar, sim, de uma readaptação, mesmo que a gente não estivesse numa pandemia agora, depois de passar tanto tempo fora da escola, algumas crianças vão precisar desse momento de começar a ir aos poucos, ficar 1 hora, 2 horas, até elas começarem a sentir segurança no ambiente. Como conversar com a criança? Respeitando a faixa etária, crianças muito pequenas, usar o lúdico, né? Focar principalmente na proteção, né? Então, explicar que a escola se preparou para recebê-la, que sim, a gente vai precisar continuar com os mesmos cuidados também na escola. Então, reforçar mais uma vez a importância da máscara, de não poder mais fazer aquelas trocas de lanches com os amiguinhos na hora do recreio. E lembrando que é todo dia repetir a mesma coisa para a criança. A criança, ela aprende através da repetição, né? Então, nesse momento, além da paciência, é preciso sim estar reforçando com as crianças diariamente todos os cuidados que elas precisam tomar. Isso também vai dar segurança para elas quando entrarem no ambiente escolar. Não esquecer que não pode ser, né, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem que Boa. ser dar o exemplo também, né? Com Papai e mamãe. certeza, com Agora me conta, pais sentem ansiedade, eu imagino, além disso, as próprias crianças, uma certa birrinha de eu não quero ir para a escola. O que pode ser isso, se a criança reagir desta forma? Então, Mário, as crianças elas vão espelhar muito como os pais estão se sentindo. Então, o que eu observo é que tem muitos pais que ainda se sentem muito inseguros para mandar as crianças para a escola. Então, nesse primeiro momento, é importante essa família que se sente insegura fazer o quê? Conversar com a escola, entender quais são os protocolos de segurança que a escola está oferecendo para os seus filhos e, principalmente, conseguir se observar que muitas vezes o medo é muito mais da família do que da própria criança, né? Muitas crianças, principalmente as menores, estão muito ansiosas para voltarem a ter contato com os amiguinhos, mesmo com as restrições, mas a voltarem, né, a frequentar o ambiente escolar. Já as crianças maiores, sim, elas apresentam algum medo, mais medo, né, até por ter uma noção maior de tudo isso que está acontecendo, e é importante a gente respeitar, a gente não diminuir o medo da criança, a gente não falar que é frescura, pelo contrário, a gente precisa acolher e entender que as birras que podem aparecer nesse momento de ir para a escola, o choro que muitas vezes aparece, faz parte dessa readaptação. Então, algumas crianças vão precisar sim, não vão conseguir voltar para a escola e já passar 4, 5 horas direto. Vão precisar voltar aos poucos, como naquela adaptação que a gente faz com as crianças assim que elas entram para a escola.
algumas crianças vão precisar também nesse momento, mesmo sendo mais velhas. Agora, Luana, eu até vou adiantar uma pergunta aqui nossa. Você disse que os filhos são muito reflexo dos pais, ou seja, os pais também têm que prestar atenção aos seus sentimentos, comportamentos, e se eles estão se sentindo muito ansiosos, é preciso procurar ajuda nesse caso? Com certeza, Laine. Ela aumentou muito o grau de ansiedade de todos nós, né? E tem muitas famílias que estão precisando, sim, de um suporte para elas mesmas, para aí sim elas conseguirem proporcionar essa segurança e esse suporte para os seus filhos. Então é importante, né, quando está se aproximando a hora do meu filho para a escola e eu começo, né, a me sentir um pouco mais ansiosa, a ficar um pouco mais agitada, né, a olhar toda hora na mochila se o álcool em gel está lá. Então, todos esses sinais a gente precisa ir observando, porque isso realmente vai refletir no comportamento das crianças. Luana, muito grato por sua participação mais uma vez conosco. Até a próxima semana. Obrigada. Prazer sempre estar aqui. Obrigada, Lu. Até semana que vem, lindona.